Olá pessoal, aqui é a Eva Lupe e esse é o primeiro vídeo no meu canal colorindo essa ilustra de uma fadinha solar que eu desenhei esses dias. Eu comecei a usar recentemente marcadores da Uhuhu, à base de álcool, então ainda estou nesse processo de transição entre lápis de cor para marcadores, porque são materiais de pintura bem diferentes, assim. Porque antes, todos os meus desenhos eu fazia exclusivamente com lápis de cor. Demorava bastante até o processo, porque eu gosto muito de fazer fundo, cenário. Recentemente até que eu dei uma diminuída, eu tô fazendo umas ilustrações um pouco menos complexas. Até por conta da falta de tempo, né? Quando eu entrei pra faculdade, passei um tempo, bastante tempo na verdade, sem desenhar assim quase nada. E tô retornando agora, esse fim de ano, com Instagram e com YouTube também. O YouTube já era um projeto que eu queria fazer faz bastante tempo, só que eu nunca tive a iniciativa para começar de fato. E agora com esse retorno, eu tô trazendo todas aquelas minhas vontades que eu sempre quis fazer e botando em prática, sabe? Porque às vezes a gente fica esperando pelo momento perfeito para começar a fazer certa coisa e às vezes o momento perfeito nunca chega de fato. Acredito que a gente tem que só começar. E é isso que eu tô fazendo, né? Com esse primeiro vídeo. Eu tô colorindo a pele nesse momento. E uma coisa que eu achei muito interessante dos marcadores à base de álcool, se comparar com o lápis de cor, é que com ele você consegue atingir tonalidades que com o lápis seria bem mais complicado de atingir. Porque a mistura com o lápis de cor é muito mais complicada de você manter toda uma extensão de pele com a mesma tonalidade, usando vários lápis que se misturam com menos ou mais intensidade e manter a pressão adequada. Para mim era uma coisa que dava bastante dificuldade no desenho, e com o marcador isso é muito mais simples. Você pega as cores que você quer usar e mistura, e você não precisa de muito esforço para manter o desenho inteiro com aquela mesma tonalidade. Isso é um ponto que eu achei muito interessante dos marcadores. Porém, eles também deixam o processo de decisão um pouco mais rápido. Quando a gente está fazendo um desenho ou colorindo, a gente toma diversas decisões de como vai ficar a composição, onde vai ficar a luz, onde vai ficar a sombra, enquanto a gente está fazendo a própria pintura. E com os marcadores, tem essa questão, porque eles são à base de álcool, então eles secam na folha depois de um tempinho. E quando seca, não tem como mais continuar misturando aquelas cores para ficar uma pintura homogênea, né? Com lápis, como é tudo feito naquela pontinha super fina, a gente pode demorar o quanto quiser, né, para tomar as decisões, onde vai ficar a luz, onde fica a sombra, se vai ser uma sombra marcada ou uma sombra mais lisinha. Essa é uma das diferenças que eu senti também nessa mudança. De certa forma, depende das necessidades do artista, né, em si. Eu, por exemplo, demorava bastante para terminar uma pintura, levava muitas e muitas horas, porque eu gosto da pintura lisinha e no lápis isso demora muito tempo. Então, os marcadores estão sendo um adianto muito grande e eu tô gostando bastante até o momento. Mas assim, eu ainda tô aprendendo, praticando, desenvolvendo essa questão da mistura e como as cores reagem entre si. Tem bastante diferença. Esse desenho eu acabei esquecendo de gravar o processo de pintura do cabelo. Ele ficou muito melhor do que eu esperava até, eu gostei bastante. Além dessa questão de mudança de material de pintura, por esse tempo que eu passei sem desenhar, que foi, assim, quase 2 anos que eu fiquei sem desenhar, eu também tô
pairando assim sobre o meu estilo. Eu tô querendo mudar um pouco de como eu fazia antigamente. Tô querendo testar algumas coisas novas. E eu acho que o Pinterest ajuda muito a gente nessas horas. A questão do cabelo, antigamente no lápis eu fazia ele bem mais definidinho, as mechas assim. E eu vi uma vez um desenho que tinha as mechas marcadas, mas não tão marcadas assim. E aí eu resolvi testar pra ver como é que ficaria no meu estilo e eu gostei bastante. Então eu acho que o Pinterest é a minha ferramenta favorita pra buscar inspiração, pra fazer aqueles boardzinhos, né, de referência e tudo mais. Eu acho que é uma plataforma muito boa. E agora eu tô mais nessa vibe de fazer personagens originais, ilustros, fazer design deles. É a coisa que eu mais tô gostando no momento. Antigamente eu fazia muito mais fanart. Também porque agradava, assim, o público, né? Você tem um público maior pra fanart, as pessoas veem os personagens que elas gostam e tudo mais, mas o que mais tá me dando satisfação nesse momento é, de fato, criar os personagens. Eu tô achando, assim, muito legal. E pro artista, é muito importante ele nunca deixar, sabe, de fazer as coisas que ele gosta. Porque na época que eu parei de desenhar, eu tava num momento que eu fazia praticamente só encomenda uma atrás da outra. E eu nunca parava pra desenhar algo mesmo da minha imaginação, de fato, que eu elaborasse a ideia e tudo mais. E juntando com a falta de tempo, a mudança, a faculdade, acabou que eu parei de vez. Então isso é algo que agora que eu tô retornando, eu não quero deixar pra trás, né? De fazer as coisas que me movem, né? Como artista. Nesse fundo, retomando a questão da tomada de decisão, eu decidi fazer um campo de flores, né? De lavandas. E aí só depois que eu tinha terminado eu pensei, caramba, esse desenho teria ficado muito legal se fosse uma praia nesse cenário. Mas enfim, essas coisas acontecem, né? Aí eu não tava ficando tão satisfeita, então depois dos toques finais que eu dou, com lápis de cor, contorno e alguns sombreamentos extras, eu dei umas corrigidas, assim, pra ficar mais no ar que eu queria passar nesse cenário. Inclusive eu não gravei, que é uma coisa que eu prefiro fazer espontaneamente, sem me preocupar com câmera. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Se puderem deixar uma curtida, um comentário, vai me ajudar muito nesse início aqui no YouTube. Fiquem com o resultado final dessa fada solar e até a próxima.